Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de hermenêutica. Neste capítulo, veremos a análise histórico-geográfica de um texto bíblico. No trabalho de interpretação, é preciso considerar que o texto bíblico foi escrito dentro de um contexto histórico, o que significa, por exemplo, que quando o autor de Apocalipse fala sobre Roma, refere-se ao Império dos Césares, e não do catolicismo romano, como pretendem muitos pregadores. Osborne, acerca dos textos bíblicos, argumenta que cada um foi escrito dentro de um ambiente cultural concreto e de uma situação concreta. Quanto à geografia, a exigência é a mesma. Caso contrário, fica difícil, por exemplo, compreendermos as razões por que a água possui tanta importância na Bíblia como símbolo de verdades espirituais. É pela importância do estudo do pano de fundo histórico-geográfico que preparamos este capítulo. O tópico primeiro dele é dedicado à análise histórica da perícope. Por que precisamos compreender a história? Quando lemos a respeito de como Jesus respondeu a fariseus e herodianos sobre a licitude de pagar impostos a César, não fazemos ideia das sérias implicações que existiam por trás do assunto. A menos que compreendamos o desconforto que o ambiente político-religioso oferecia aos habitantes da Palestina nos dias de Jesus Cristo, não poderemos avaliar quanta astúcia há na pergunta feita pelos oponentes de Jesus, nem a magnitude de sua resposta. Tampouco teríamos este conhecimento se não recorrêssemos aos registros históricos. Uma pesquisa sobre este assunto nos subsidiaria, por exemplo, da seguinte conclusão. Para os romanos, a prática da religião nativa seria reconhecida se esta representasse um instrumento do Estado. O culto deveria constituir um dever cívico. Entretanto, considerar a religião como instrumento do Estado e a adoração um dever cívico sob os romanos significava admitir a ideia de que César governava a divindade da nação dominada. Para os judeus, entretanto, era Deus quem concedia a César o poder. Na Judéia, os valores patrióticos só podiam ser cultivados através da religião, uma vez que, de fato, o Estado judeu nem existia. Era a religião dos judeus a única razão que permitia a sobrevivência dos judeus como povo escolhido. Para eles, as regras cívicas estavam totalmente amalgamadas às tradições religiosas de seu povo. Na realidade, não havia diferença entre lei civil e religião. Para o judeu, Deus era soberano e governava absoluto mediante seus legítimos representantes na terra, dos quais os principais eram o sinédrio e o sumo sacerdote. Dar tributos a César ou não era o mesmo que comprar briga séria, ou com os romanos ou com os judeus. Vamos tentar conseguir, através da análise histórica da nossa perícope, maior elucidação acerca da inimizade entre judeus e samaritanos. A cidade de Samaria foi edificada por Onri para ser a capital do Reino do Norte ou do Reino de Israel, posição que exerceu até ser atacada por Salmanaser em 721 a.C. Após a deportação das tribos do norte, o rei da Síria trouxe a Samaria, que ficou quase que totalmente despovoada, estrangeiros de outros domínios do império. Os samaritanos se tornaram, portanto, descendentes deste povo com grande possibilidade de haverem se misturado com os judeus através de casamentos mistos. Este povo, de cultura e religião híbridas, despertava nos judeus reações violentas, tanto quanto eram radicais e violentos com eles. O que se sabe é que após a deportação das tribos do norte, Samaria passou a ser considerada pelos judeus da Judéia como uma região estrangeira, cujos habitantes eram chamados de cuteanos. O rei da Síria teria enviado a Samaria um sacerdote com a missão de ensinar o povo a religião de Israel. Apesar de os samaritanos terem mantido seus cultos pagãos, passaram também a adorar a Javé. Posteriormente, quando as tribos de Benjamim e Judá retornaram do cativeiro, os samaritanos tentaram ser aceitos como correligionários dos judeus na construção do Templo de Jerusalém e assim gozarem dos mesmos privilégios na adoração. Todavia, a reivindicação samaritana foi rejeitada e, em represália,
conseguiram, sob a liderança de Manassés, que era um sacerdote expulso de Jerusalém por haver se casado com a filha de Sanbalate, um horonita, a permissão de Dario Nato, rei da Pérsia, para a construção de um templo no Monte Gerizim. Embora os conflitos entre samaritanos e judeus estivessem ou tivessem a sua gênese no retorno dos judeus do cativeiro, quando se recusaram a dar igualdade de privilégio aos samaritanos sob Neemias, pode-se afirmar que as relações entre os dois povos sempre foram de tensão, desde que Levi e Simeão exterminaram os homens e escravizaram as mulheres e crianças de Siquém, ao vingarem-se de Siquém, que desvirginou Diná, filha de Jacó. Outro fato importante de ser analisado é que Siquém não apenas foi palco da divisão do reino de Israel, como se tornou a capital, e depois a Samaria, do novo reino do norte. Houve também um fato entre sucessivos eventos que deterioraram as relações entre judeus e samaritanos, que contribuiu para o aumento do ressentimento dos judeus. A reconstrução em 30 a.C. sob Herodes, que era idumeu, portanto também pertencente a uma raça rival, da velha Samaria, de forma esplêndida. A mesma foi batizada de Sebaste, termo grego para Augusto, em homenagem ao seu protetor César Augusto. Com base nestas informações, dá para entender por que Tiago e João quiseram destruir por tão pouco os samaritanos, e como deve ter sido difícil admitir que o próximo a quem Jesus se referia na parábola do bom samaritano era justamente um samaritano. A iniciativa de Cristo em pedir água à samaritana foi um gesto realmente surpreendente, e a disposição da mulher em dialogar com ele foi igualmente magnífica. Talvez a incrível superação do preconceito da mulher a tenha favorecido diante da graça de Deus, que conhece um coração receptível à sua palavra. Contudo, esta inferência foi facilitada pelo trabalho feito com análise do pano de fundo histórico da perícope. No tópico 2, o enfoque é a geografia. Sobre os aspectos geográficos presentes no cenário de João, capítulo 4, versos 17 a 24, podemos considerar as seguintes informações. Há poucas informações disponíveis acerca das fronteiras do território da Samaria. Usualmente se considera que a província de Samaria compreende parte do território que for ocupado pelas 10 tribos que constituíam o chamado Reino do Norte após a divisão do Reino de Israel. Encravada na área central da Palestina, a fronteira ao sul é a estrada que vai de Jericó a Betel, seguindo pelo vale de Aijalon até o mar Mediterrâneo. Ao norte, os montes Carmelo, Gilboa e as colinas existentes entre estes montes estabelecem seus limites. Do lado ocidental, o mar Mediterrâneo constitui seu limite e o rio Jordão, o limite oriental. Tanto a cidade de Siquém quanto a Samaria se localizavam no centro desta área. Samaria um pouco mais para o noroeste. Suas terras eram férteis e produtivas, de onde se podiam extrair parte de sua riqueza. O volume de chuva, porém, não é satisfatório na Palestina, cuja terra é seca e fissurada, e o rio Jordão constitui a única e maior concentração de água doce disponível em toda a região. É aí que reside a grande importância que a água adquire na vida dos povos da Palestina nos dias de Jesus. Segundo Hobbes, é por esta razão que o aspecto poético da água ocupa um lugar tão importante na Bíblia. Ao longo da história da Palestina, muitos poços foram cavados a fim de fornecer água ao povo, gado e plantações. Deles também saíam suprimentos para as cidades e vilas. Seguramente a importância da água no cenário da Palestina foi um fator considerado por Jesus quando iniciou seu diálogo com a mulher samaritana. E não foi por acaso que lhe ofereceu água viva, referindo-se à sua mensagem de salvação. Talvez pela mesma razão, ela não descartou a conversa. Muito bem, paramos por aqui. Até o nosso próximo encontro.